Imagine que amanhã acontece um imprevisto. O carro avaria, surgem despesas médicas ou de repente tu ficas alguns meses sem renda. Agora eu pergunto, você estaria preparada financeiramente para lidar com isso? Sem entrar em desespero, sem entrar em estresse? A verdade é que a maioria das pessoas não está preparada para isso. Não porque ganham pouco, mas porque não possuem um fundo de emergência. E quando não existe essa reserva financeira, qualquer imprevisto vira um problema enorme. Acaba virando uma crise financeira. Cartão de crédito, empréstimos, dívidas. Neste vídeo eu vou explicar o que realmente é um fundo de emergência, quanto dinheiro você precisa de ter guardado e como começar a construir essa reserva de forma simples. Porque antes de pensar em investir, antes de pensar em multiplicar o dinheiro, existe uma base financeira que precisa de estar protegida. Imagina que você comece a investir e não tem essa base financeira. Qualquer situação que lhe ocorra, a primeira coisa que vai fazer é desfazer o teu investimento para atender essa situação. Por isso é que eu digo que a primeira fortaleza, o primeiro pilar que deve ser trabalhado é exatamente criar proteção, criar um fundo de emergência para atender isso. Ou seja, primeiro precisamos entender, o fundo de emergência não é dinheiro para investir, não é dinheiro para viagens, não é dinheiro para oportunidades, é dinheiro para proteger a nossa vida financeira. E ele existe exatamente para momentos inesperados. Situações como perda de renda, problemas de saúde, despesas urgentes, reparos inesperados, momentos de instabilidade. E aqui está algo muito importante. Emergências não avisam, elas simplesmente acontecem. Por isso é que quem não tem reserva financeira acaba pagando caro quando a vida apresenta um imprevisto. Quem não constrói uma reserva de segurança acaba construindo uma dívida. Agora que nós chegamos aqui, quanto dinheiro eu preciso de ter no fundo de emergência? Existe uma regra simples e é muito utilizada no planeamento financeiro. O fundo de emergência deve cobrir entre 3 e 5 meses do seu custo de vida. Entretanto, temos que ter atenção, nós não estamos a falar da renda, nós estamos a falar das tuas despesas essenciais. Por exemplo, se o teu custo mensal para viver é habitação, alimentação, transporte, contas básicas, e isso soma cerca de 2.000 euros por mês, então o teu cálculo seria 3 meses de despesa igual a 6.000 euros, ou se forem 6 meses de despesa, 12.000 euros. Esse seria o teu intervalo ideal de proteção. Mas existe um detalhe importante: o tamanho da tua reserva depende também da tua estabilidade financeira. Se você tem um emprego que é muito estável, talvez 3 a 4 meses de reserva já sejam suficientes. Se você é empresário ou tem renda variável, o ideal pode ser 6 meses ou mais, porque quanto mais instável for a tua renda, maior deve ser a proteção. O fundo de emergência não é sobre quantidade de dinheiro, é sobre tranquilidade. Agora, vem uma dúvida muito comum: onde guardar esse dinheiro, Anitta? A resposta é simples. O fundo de emergência precisa de estar em 3 condições: seguro, acessível e com liquidez. Isso significa que o dinheiro deve poder ser usado rapidamente quando necessário. Por isso, o fundo de emergência não deve estar em investimentos arriscados, não deve estar em ações, não deve estar em investimentos voláteis, aqueles que o preço varia muito. Porque imagina que tu precisas do dinheiro justamente quando o mercado está em queda. A reserva de emergência deve estar em lugares seguros, como contas remuneradas, ou seja, depósitos, aplicações de baixo risco, instrumentos financeiros com liquidez rápida. Aqui o objetivo não é maximizar o rendimento, o objetivo é ter segurança quando precisar. E nós colocamos aí nestas contas remuneradas exatamente para também nos proteger da inflação, porque se nós colocamos só poupar o dinheiro, que o objetivo não é poupar é quando nós colocamos numa conta e o dinheiro está ali, não se faz qualquer aplicação, está simplesmente aí, está guardado, aquilo é uma poupança. Nós estamos a falar de escolher produto como um depósito a prazo que deve servir apenas para proteger o nosso dinheiro da inflação. Aplicativos que tu colocas o dinheiro e eles estão a render, a partir do momento em que tu colocas o dinheiro eles já estejam a render, isso também é uma forma de proteger o teu dinheiro, né? Então, o objetivo aqui é ter segurança quando precisar, como eu dizia. O fundo de emergência não serve para enriquecer, serve para proteger. Como começar a construir? Talvez você esteja a pensar, mas eu ainda não tenho nada guardado. E isso é o mais comum que tu possas imaginar. Muita gente não tem um fundo de emergência. A construção de fundo de emergência começa com um princípio simples: a consistência. Não precisa começar com valores grandes, pode começar com pequenas quantias todos os meses. Por exemplo, 50 euros, 100 euros ou uma pequena percentagem da renda. E eu aqui escuso-me de falar em percentagens fixas, porque isso depende muito. Essa é a minha filosofia.
quando eu vou fazer as minhas mentorias, essa é a filosofia, é ter definido aqui uma percentagem fixa, 10%, 20%, porque depende muito da realidade que estejas a viver, o quanto sobra, o quanto pode ser investido, porque quanto mais guardares, claro, quanto mais intenção colocares neste propósito, também mais rapidamente tu vais conseguir fechar o fundo de emergência. Aqui o mais importante é criar o hábito, porque ao longo do tempo a reserva começa a crescer. E com ela cresce também algo que é muito valioso, que é a sensação de segurança financeira, que é o que nós vamos em busca ao construir esse fundo de emergência, ok? Então, reserva financeira não se constrói com grandes decisões. A reserva constrói-se com pequenas decisões e decisões repetidas. A verdadeira tranquilidade financeira não vem do quanto você ganha, vem do quanto você está preparado. Se este conteúdo foi útil para ti, partilhe esse vídeo com alguém que também precisa começar a construir a sua reserva financeira. E inscreva-te no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre organização financeira, investimentos e tranquilidade financeira. E agora eu quero saber, você já tem um fundo de emergência ou ainda está a começar a construir o teu? Comenta aqui embaixo. Eu vou ler os comentários e trazer novos vídeos para ajudar a fortalecer a tua vida financeira. Nos vemos no próximo vídeo.